Bom dia, meus amores, estamos de volta para mais uma aula remota. Hoje é a nossa 31ª aula remota, dia 29 de 6 de 2020, segunda-feira, aula remota de português. Vamos pegar aí o volume 2, capítulo 3, né, gente? Vamos começar com a correção da página 69 até a 70. Então, na página 69, começou com um texto que a gente tinha que ler, né, gente? Um texto sobre a escravidão em nosso país. Ou seja, a vinda de homens e mulheres e crianças do continente africano para o Brasil, a fim de servirem de mão de obra escrava. Então, vamos ler atentamente para responder as questões, tá certo? É triste pensar que o povo tão importante para a história e para a cultura de nosso país tenha sido trazido à força para trabalhar aqui, afastando-se de forma violenta de sua gente, de suas terras e colocado em navios, os chamados navios negreiros, para desembarcar no Brasil como mercadoria. Servindo aos senhores da Casa Grande, os escravos eram amontoados em senzalas, em péssimas condições de sobrevivência, sem qualquer forma de respeito. A gente sabe que Casa Grande é o nome que se dava à casa dos proprietários das terras. Amontoados são colocados em forma de monte, em grande quantidade sem ordem. E senzala, habitações dos escravos. Para tentar superar o sofrimento, a saudade de sua terra e a tristeza, os escravos cultivaram aqui suas músicas, sua dança, sua religião e sua arte. Foi assim, por meio da criatividade nascida do sofrimento, que os negros africanos contribuíram para a imensa riqueza artística e cultural presente hoje em todos os cantos do Brasil. E aí, na página 69, era para você responder. O que é escravidão? A escravidão é uma forma de exploração em relação ao trabalho e também é a ausência de direitos da liberdade que se mantém por meio de abuso de autoridade. Porque no texto usou-se a palavra violenta em referência ao modo de como os escravos foram trazidos para o Brasil? Então, gente, a gente sabe que a palavra violenta refere-se à forma brutal com que os escravos foram trazidos. É isso? De acordo com o texto, o que faziam os escravos para tentar superar o sofrimento da escravidão e a saudade de sua terra? E aí a gente sabe que eles procuravam usar as expressões musicais, religiosas, culinárias, linguísticas dos seus povos, que até com isso enriqueceram a nossa cultura, né? Formaram a nossa cultura. Fez parte da nossa formação da nossa cultura. Na segunda, o que se relaciona na cena da pintura com o que você leu? Discuta o tema. E aí a gente vê que essa figurinha aqui, ó, que o livro está nos mostrando, é uma situação de servidão, que é a mesma coisa que está falando no texto, né? Servidão dos escravos, né? Isso que está em comum, pintura e texto, certo? Na terceira, é para você passar para o tempo passado. Aliás, as frases estão no tempo passado e aí você vai reescrever no tempo presente e futuro. Os povos vindos da África cultivaram, AM, né, passado, aqui as suas músicas. Como é que fica essa frase no presente e no futuro? Presente. Os povos vindos da África cultivam aqui suas músicas. Futuro. Os povos vindos da África cultivarão com altil, né, gente, aqui suas músicas. A gente sabe que a diferença do passado para o futuro é só o AM e o altil, né? Os africanos contribuíram para a riqueza artística do Brasil. Os africanos contribuem e os africanos contribuirão. Não é isso? Presente e o futuro. Na quarta questão, você tinha também que passar para o futuro. Então, eles dançaram pelas ruas, passado. Como é que fica no futuro? Eles dançarão, né? Muda a entonação, né? A sílaba tônica fica sendo a última, né? E o rão é altil, certo? Então é só você completar com a palavra. Mentirão, roubarão, cantarão, beijarão, tossirão, certo? No poemazinho aí. Depois classifica os encontros vocálicos das palavras extraídas do poema Pedro Bandeira em ditongo, tritongo ou hiato. A gente sabe que ditongo é quando tem duas vogais na mesma sílaba. Uma dessas vogais é a vogal, a outra é a semivogal, né? A gente sabe que tritongo é quando tem as três vogais. Duas delas, que é a primeira e a última, são as semivogais. A que fica no meio sempre é a vogal. A gente sabe que hiato são duas vogais, que quando se separa a sílaba, cada uma vai para a sua sílaba, né? Então não tem a semivogal aí, é só uma vogal para um lado, uma vogal para o outro, então aí é hiato,
né? Então vamos lá. Muita. Muita. Então esse muito aí é o quê? De tongo. Atenção. São. Né? O encontro está no são. Então, também de tongo. Linguaruda. Guá. Né? Também de tongo. Jeitó. Jei. Também de tongo. Dó, em, tes, dó, em. Então, separou as duas vogalzinhas. Então, o que aí, gente? Hiato. Estou. Estou. Tô, todinho juntinho, o quê? De tongo. Então, a gente viu aí que não tem o quê, gente? O tritongo, né? Só tem um hiato, o resto tudo é de tongo. E aí, vamos para a aulinha de hoje, propriamente dita, né? Na leitura do texto. Hora da leitura. Os povos africanos são reconhecidos como grandes contadores de história. Hoje podemos ter acesso a diversos contos africanos originários de tradições orais que, para nossa alegria, há tempos vêm sendo recolhidas e registradas, e muitas vezes traduzidas, para que não sejam esquecidos com o tempo e também para que possamos ser apreciados por um maior número de pessoas. Agora você vai ler um deles recontado por o escritor Rogério Andrade Barbosa. Vamos lá? Amigos, mas não para sempre. Em Uganda, no coração da África, os contadores da história dizem que, antigamente, o gato e o rato viviam juntos e eram muito amigos. Os dois parceiros plantavam, colhiam e depois armazenavam os produtos de seus trabalhos em pequenos celeiros de barro cobertos de palha. Um dia, o rato resolveu que deveriam guardar o leite também, da mesma forma como os homens faziam para não passar fome durante a estação da seca. De que jeito? Questionou o gato. Em poucos dias o leite ficará azedo. Deixe comigo, respondeu o rato. Eu aprendi como as mulheres preparam um tipo de manteiga que eu adoro, a qual elas chamam de guin. Então, sob o comando do rato, os dois amigos deram início ao longo processo. Assim que acabavam de ordenhar as vacas de chifre enormes, punham o leite numa sacola de couro durante alguns dias para fermentar. Depois balançavam a bolsa pendurada por uma corda no galho de uma árvore, para lá e para cá. Em seguida, retiravam a espuma que ia formando-se no topo, colocavam-na numa panela e ferviam até que a manteiga ficasse no ponto. No fim da estação das colheitas, os compadres tinham um pote cheio de coentro. Para que o gosto ficasse melhor, adicionaram nele uma série de temperos. Mas ainda havia um problema para resolver. Onde vamos guardar o Green? Perguntou o gato. Tem que ser um lugar seguro, pois não confio muito em você, falou o felino, olhando com desconfiança para o amigo. Conheço bem as suas fraquezas. Você tem razão. O simples cheiro de Green me deixa com água na boca. Vai ser difícil resistir, conformou-se o gato. Para ser sincero, o Green não estaria a salvo comigo também, replicou o gato, alisando os bigodes. Depois de uma longa discussão, concordaram que o melhor lugar para esconder o Green seria no interior de uma velha igreja construída pelos missionários europeus. O templo é um lugar tão sagrado como as aves cultuadas pelo povo que habitam a floresta. Ninguém vai ter coragem de mexer ali, opinou o rato. É mesmo, apoiou o gato. Além disso, o Green ficará protegido contra a ação de insetos e vermes. À noite, protegido pela escuridão, o gato e o rato esconderam um pote cheio de Green no canto da sacristia, onde o pastor guardava os documentos da igreja. Quando a estação da seca chegou, o gato e o rato se alimentaram com os produtos que haviam armazenado nos celeiros. Havia bastante comida para os dois, mas o rato não parava de pensar no Green que ele ocultara na igreja. Será que não estragou? Como é que deve estar o gosto agora? Pensava o pequeno roedor. Morrendo de vontade de provar um pouquinho do Green, ele planejou uma boa desculpa. Tenho que ir à igreja. A filha da minha irmã vai ser batizada e ela pediu que eu fosse o padrinho. Está bem, disse o gato sem desconfiar de nada. O rato, tão logo chegou na igreja, pegou o pote, destampou e começou a comer. Ai, que delícia! Elogiava com a água, com a boca toda lambuzada de manteiga. Antes de sair, ele cobriu a vasilha de barro e guardou cuidadosamente no mesmo lugar. Como foi a festa? Perguntou o gato assim que o rato retornou com uma cara toda satisfeita. Foi ótima. Qual o nome que deram para o filho da sua irmã? Quase cheio, respondeu o roedor, lembrando-se de como havia deixado o pote. Dias depois, o rato, convencido de que o gato era mais fácil de enganar do que imaginava, resolveu provar mais um pouco do Green.
Fui convidado para outro batizado. Mentiu ele. Na volta, com a barriga estufada, disse que o nome do recém-batizado tinha sido metade. Que nomes estranhos que essa família dá aos filhotes, comentou o gato, sem perceber que estava sendo passado para trás. O rato decidiu continuar com suas incursões até que o Green acabasse. Ele sempre que voltava da igreja inventava novos nomes para os parentes batizados, de acordo com o conteúdo do pote, que iam diminuindo a cada visita. O último nome, lógico, só podia ser vazio. Quando a comida estocada dos celeiros acabou, o gato chamou o rato e disse: agora podemos pegar o Green que guardamos na igreja. Sinto muito, mas não posso acompanhá-lo, estou me sentindo mal, desculpou-se o rato. Então o gato foi até o templo sozinho. Quando ele abriu o pote, levou o maior susto. O quê? Não tem nada, esbravejou. Isso não pode ser verdade. Lamentou-se o bichano rolando de raiva pelo chão. Quando o gato chegou em casa pronto para dar a má notícia, descobriu que o rato tinha feito a trouxa e desaparecido no meio da floresta. Só pode ter sido esse traidor. Agora entendo os nomes esquisitos que ele ia inventando. Quase cheio, metade, um pouco, pouquinho vazio. Desde esse dia, o gato vive à procura do rato. Mas o roedor, assim que escuta o miado do implacável perseguidor, foge correndo para sua toca. E aí, gente, a tarefinha de casa na página 73 e 74, que é as linhas entre linhas sobre o texto, você vai fazer em casa, tá bom? Então a gente fica por aqui. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Beijo!